Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no 45 Minutos. Eu sou o Celso Ishigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli para mais um conteúdo nesse formato Pocket. E dessa vez a gente vai aproveitar o gancho do encerramento das 19 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ou vamos colocar dessa forma, né? Apesar de ainda ter algumas partidas, muitas partidas em aberto, né? Foram adiadas e ainda sem data para serem realizadas, já tem um volume de número suficiente para a gente começar a encarar esse campeonato com mais precisão a partir da ótica da matemática, das estatísticas. E aí, aqui nesse conteúdo, a gente vai se debruçar sobre os dados de 3 fontes de pesquisa muito clássicas e que a gente usa recorrentemente. A gente está falando do Centro de Estatísticas da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, o site Chance de Gol e também o Gato Mestre, que é o conteúdo de estatísticas aí do Grupo Globo, né, lá no GE, lá no Globo Esporte. Então, maestro, acho que já tem caminhada suficiente na temporada para a gente começar a entender que a parte matemática começa a fazer mais sentido do ponto de vista das nossas análises. E a gente vai começar aí a fazer isso a partir de agora, meu caro. Celso, o fim do primeiro turno, quase isso, né? Porque tem 12 jogos pendentes. Dos 5 nordestinos, os clubes que a gente acompanha mais aqui no canal, embora a gente está mostrando, assim, vai mostrar dados de outros clubes, porque quem está brigando pelo título, por exemplo, quem briga realmente por título são outros clubes. Mas dos 5 nordestinos, só o Vitória jogou 19 vezes. Só para a turma ter noção. O Sport jogou 17, o Bahia jogou 17, o Ceará 18, o Fortaleza 18, e o Vitória que terminou até o turno fora da zona de rebaixamento, mas com 19 partidas. E nem todo mundo fez nem todos os matemáticos fizeram essas contas iniciais. O chance de gol, se não me engano, eles costumam fazer com uma rodada. Com uma rodada já diz, o fulano de tal tem não sei quantos % de chance de ser rebaixado, com um jogo disputado. Mas, por exemplo, Tristão Garcia do Infobola não fez ainda. Porque só para dizer, tem o Infobola é muito tradicional também. Aliás, talvez seja o primeiro junto com chance de gol, que o chance de gol é desde 99 e o Infobola, acho que ele é o início do século XXI. Mas acho que são os 2 primeiros. O Gato Mestre é o mais novo e desses que fazem esses dados. Mas o Tristão, por exemplo, não fez ainda com 19 jogos. Ele achou que ele bota mais para frente. Mas do que a gente está vendo para frente, olhando, dos que fizeram o Celso, olhando para frente, ou seja, ao final das 38 rodadas, o que a gente vai trazer aqui, sobretudo, é o percentual de chance de o cara conseguir o seu objetivo, ou, no caso, ser rebaixado, o risco de ser rebaixado, né? Assim, embora cada um ainda fale de um jeito, né? Tem uns que falam risco de ser rebaixamento, outros falam chance de permanência. Aí você tem que prestar atenção nos dados. Perspectiva, né? E perspectiva. Eu acho que para o cara ficar ligado é melhor falar risco. Assim. Até porque, mestre, ali é risco mesmo. Não tem como tratar de outra forma, não. Isso. Por exemplo, só para dizer, o GE usa a chance de permanência, enquanto o FMG usa risco de rebaixamento. Então, a gente vai detalhar isso daqui a pouco, porque senão vai dizer um vai dar pouco e outro vai dar muito e não faria sentido. Mas vamos lá, começando pelo título, Celso. O que me chama a atenção desses primeiros números do título, assim, obviamente, o Flamengo, que é o líder do turno, não foi o campeão ainda, porque como ele tem jogos a menos, detalhe, o próprio Flamengo tem um jogo a menos, ele poderia chegar a 43 pontos, aí se ele chega a 43 pontos, aí ele seria o campeão do turno, do vencedor do primeiro turno. Mas se ele não chegar, se ele fizer um ponto e for a 41, aí ele dá margem do Palmeiras ser o campeão do turno, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos, aí o Palmeiras poderia a 42. E o Flamengo, obviamente, lidera essa corrida pelo título. Só que os números são bem diferentes, assim. 47% no FMG, 38% no GE e 79% do chance. O chance de gol largou, só, meu irmão. Taça do cara aí. 79% de chance para o Flamengo, Celso. De fato Agora, um ponto que é curioso é que o Cruzeiro é o vice-líder, mas o Cruzeiro só aparece com
o Cruzeiro não aparece com a chance em nenhum desses cenários, tá? O Palmeiras é o que aparece com segunda maior possibilidade de ser campeão nesses 3 cenários. Então, só para dando números desse Palmeiras e Cruzeiro, na UFMG, o Departamento de Matemática, é 29% para o Palmeiras, 12% para o Cruzeiro. No GE, 30% para o Palmeiras, 22% para o Cruzeiro. Ou seja, o GE é o mais equilibrado, incluindo o Flamengo nessa disputa, em relação à disputa pelo título. No chance de gol, tem 12% para o Palmeiras e 6% para o Cruzeiro. Vale, obviamente, ressalvar que o Bahia, que terminou no G4, né, nesse turno, o Bahia aparece com possibilidade de ser campeão brasileiro. O Bahia tem 3% na UFMG, 2,4% no GE e 0,4% no chance de gol. Aí você fala, matemática exata, uma ciência exata. Mas é muito curioso como cada um tem um cálculo diferente, porque realmente tem isso, né? Alguns ponderam critérios, né? O histórico, eu ia falar o histérico, o histórico de. O histórico aí é o mental, né? É o psicológico. Psicológico. O histórico de pontos dentro de casa com fora de casa. Outros ponderam isso, Celso, até com as últimas campanhas. Outros colocam um peso maior para o que vem sendo feito dentro do próprio campeonato. E isso a gente vai ver em um cenário daqui a pouco no rebaixamento, como isso existe mesmo. Então, ainda que seja uma ciência exata, é muito curioso como 3 matemáticos diferentes conseguem chegar a números assim, dentro de uma mesma lógica. Quem tem mais chance de campeão, e cada um projetado de forma tão diferente, né? Perfeito. São as variáveis, né? E que cada um vai colocando, né, na sua equação lá para definir o seu ponto de vista, né, os seus argumentos. Mas, como a gente está falando aqui, não é por acaso que a gente utiliza, né, essas referências, né? A gente já acompanha há bastante tempo suficiente para entender que tem todo mundo respeitando os próprios critérios, todo mundo tem muita credibilidade. Agora, um critério que todo mundo obedece, maestro, é o que a gente vai explicar agora para falar da chance de Libertadores. Todo mundo considera que a fase pré-Libertadores, como de fato deve ser considerado, é a Libertadores. Então, a gente vai considerar que todos os institutos aqui, a gente sabe que eles utilizam o critério de G6, né? Exatamente, né? Que foi instituído em 2016 até 2015, era G4. Aí para o Sport foi azar, o Sport ficou em 6º em 2015, no último ano do G4. E agora, tendo o G6, ou seja, são 4 vagas diretas. Detalhe, o cara pode ir em 7º lugar. Fortaleza já foi 8º. Em 2020, a gente lembrar isso, que Fortaleza já se classificou uma vez para a Libertadores na 8ª colocação. Então, num cenário matemático, o cara pode ser até em 9º no Brasil. Se o campeão da Copa do Brasil for entre os primeiros, o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Libertadores, o G6 vira G9. Então, assim, mas o percentual que a gente está trazendo aqui, vai trazer aqui, Celso, ele é referente ao G6, mas em tese o cara pode ficar em 7º lugar e ir para a Libertadores, né? Então vamos lá, maestro. O que é que te chama a atenção aqui em relação a essa corrida pelas vagas, as 6 vagas garantidas aí para a Libertadores? O Flamengo já acima de... no caso do chance de gol, certamente, né? Se o chance de gol deu 79% para ser campeão, na Libertadores, o chance de gol, ele usa 2 casas decimais, segundo chance de gol, o Flamengo tem 99,99%. Os caras largaram, vai e pronto, vai e pronto. Mas assim, no GE, e detalhe, eu falei brincando, não, o número é esse mesmo que tá lá, tá? É 99,99. No GE é 98,40, o que mostra que não é tão absurdo o número do chance de gol. E a UFMG 98,5. No fim das contas, tá todo mundo ali. O menor número foi 98,4. Então, isso assim, a gente não vai. Isso significa. E outra, lembrando, isso significa que o Flamengo tem 98,4% de chance de ser pelo menos 6º lugar. Lembrando que ele pode ir para a Libertadores sendo 7º. Se esticar um pouquinho mais, né? Essa corda. Mas, já está garantido. Mas é isso, né? Mas, essa é a verdade mesmo. Ninguém vê o Flamengo saindo desse trilho aí, né? Isso. E o Palmeiras meio que tá nessa vibe também, tá? O Palmeiras 97% no GE, 94% na UFMG e
98% no chance de gol, é muito alto. O Cruzeiro, que faz essa campanha de retomada, também tem 98% na UFMG, 96% no GE e 87% na UFMG. É o único que baixa um pouquinho na casa dos 90%. E todos os demais, tirando o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, aí ele já cai bastante. E aí vai oscilando. O Botafogo, por exemplo, aparece com 52% na UFMG, mas aparece com 72% no GE. E no chance de gol aparece com 88%. Ou seja, perceba que a oscilação do Flamengo é de 98,4% para 99,9%, enquanto a do Botafogo ela vai de 52% para 88%. Então, assim, tá meio solto. E aí vai justamente nessa questão do critério que cada um adota. O Bahia aparece muito bem, né, nessa corrida pela Libertadores, com 62%. O GE, por exemplo, ele só divulgou o Gato Mestre, ele divulgou os 8 primeiros. Enquanto o FMG e Chance de Gol divulgam todos. Por exemplo, a FMG diz que o Sport tem 0,054% de chance de ir para a Libertadores. E como G6. Pega o embala aí, viu? G6, como G7 é um pouco mais, viu? Isso é como G6, lembra? E o chance de gol dá como quase 0%. Ele não cravou o 0%, não. Só como curiosidade, para título, aí o FMG já tirou, tá? Botou 0% a chance do Sport ser campeão. Não vai ser dessa vez. O Bi vai vir outro momento. Também tá sendo muito, muito conservador e mesmo assim tá absolutamente correto. Mas assim, já que eu citei o Sport, citando os outros nordestinos em termos de Libertadores, na UFMG, o Ceará tem 8,4%, o Vitória tem 0,9% e o Fortaleza tem 0,4%. E no chance de gol, o Fortaleza é 0,01%. Perceba que o do Sport é quase 0%. Se o do Fortaleza é 0,01%, o do Sport é no mínimo 0,009%, porque ele está abaixo desse do Fortaleza. O Vitória aparece com 0,04% e o Ceará com 2,2%. No chance de gol, o Bahia tem 67%, assim, e 62% no GE. São bons números, tá? Então, assim, o Bahia, ele aparece, Celso, enquanto o Botafogo oscila na casa de 50 e de 80, o Bahia está na casa de 60 nos três. O Bahia não tem um teto tão alto quanto o do Botafogo, mas o piso do Bahia é mais alto do que variação menor, né? Ou seja, o Bahia é mais estável. Ele tem, e 62% é uma chance bem considerável de acontecer, muito maior de acontecer do que não acontecer. E aí seria o segundo ano seguido do Bahia na Libertadores. Muito bem. De observar, né, se o Bahia vai demorar a sair desse momento de oscilação mais para baixo, né, que todo clube passa aí ao longo do calendário, mas se... Tá invicto, porque tá empatando bastante, né? Mas tem que arrumar um goleiro, tem que contratar um goleiro. Exatamente. Enquanto tiver perdendo ponto aí por falha de goleiro aí, rodada a rodada, é difícil. Vamos agora, Maestro, falar do risco de rebaixamento, que é algo também de muito interesse para a gente, né? Celso, sobre o rebaixamento, fazendo uma rápida explicação, aqui eu estava tentando, nos dados anteriores, falar pela ordem ali, o FMG, GE e chance de gol, ainda que eu tenha atropelado em alguns momentos, eu acho que isso aconteceu, mas eu vou fazer aqui, realmente separar, porque a UFMG e o chance de gol, eles vão pelo risco de rebaixamento, ou seja, o que está no Z4, o número é maior, assim, é o risco de cair, enquanto o GL vai pela chance de permanência. Então, na chance de permanência, quanto mais a chance de permanência do Flamengo é muito mais alta. Em vez de no chance de gol, o número do Sport vai ser altíssimo. No GE, o número do Flamengo é que é altíssimo, a chance de permanência. Tá entendendo? Porque é uma relação contrária. O ângulo é diferente. Isso, o ângulo é diferente. Pelo FMG, isso, lembrando que a gente já fez a ressalva dos jogos a menos, a gente está falando do turno, mas o Sport tem 2 jogos a menos, e o FMG dá... antes de falar, a última frase é a seguinte: me surpreendeu, tá? Assim, pelo lado do Sport, eu acho que eu achava que o cara do Sport ia chegar rebaixado aqui, mas assim, o número é ruim, mas eu achava que era muito pior. E é ruim valendo, mas eu achava que realmente era um negócio assim, não tem mais volta. Mas é quase isso. Vamos lá. Sport, 86,9% no FMG. Calma. Dá para melhorar. Isso aí é bizarro, mas calma.
Juventude 65,8%, Fortaleza 63,1% e o Vasco, que é o que fecha hoje a zona de rebaixamento, 45%. O Vitória, que tem 19 jogos, todo mundo já na zona de rebaixamento tem jogos pendentes. E o Vitória, que é o primeiro, que é o 16º, ele não tem. E, por exemplo, para dar um exemplo, o Vasco tem 2 jogos a menos. Se o Vasco ganhar um jogo, tem 16 pontos, já iria 19, já passaria o Vitória. Só para olhar a relação. O Vitória está em 16º, mas tem essa ressalva. E o Vitória tem 41% de chance. Aí, quando você vai para o 6º time de maior chance, não, de risco de queda, é o Grêmio, 26, Santos, 19, Corinthians, 17 e o Ceará, 14. Esses 9, Celso, são os times que têm 2 casas. Assim, daí para baixo é menos de 10%, certo? Então, assim, de 10% para cima são esses times. No chance de gol, o Sport tem 96,9%. Mas é que tá, o chance de gol é aquela mesma lógica que eu falei. O chance de gol larga logo. Largou o Sport e já deu o título para já abraçou o Flamengo. Já abraçou o Flamengo. Isso é um clássico do chance de gol. Assim, eu não sei exatamente como é a métrica, mas é um clássico. 96,9%, Juventude 98,3%, Fortaleza 80,1%. Fortaleza subiu bastante nesse caso, né? Vasco 26,3%. Eu não vejo muito sentido, por exemplo, assim, mas é a questão matemática de o Vasco ter essa redução toda nesse momento de ser 23%. Quase metade, né? O Vitória é só para 51%. Por exemplo, para o chance de gol, o Grêmio tem um risco maior de rebaixamento do que o Vasco. O Vasco tem 26,3%, o Grêmio tem 27,8%. E eu tinha dito que o Ceará há pouco tinha sido 14 com o FMG, no chance de gol o Ceará vai para 5,7. Ou seja, o número de times é menor com 2 casas. Assim, o Ceará já sai dessa, né? Ele bate ali no Grêmio. Aí quando você vai para a Globo, para o GE, para o Gato Mestre, é muito curioso a chance de permanência. Ele só citou 8 times. Ele começa, no caso, lembrando que foi agora... Foi o Thiago que fez essas contas aí, foi... Mas... Tomara. Lembrando agora que a ótica é diferente, né? É chance de permanência, não é risco de queda. Ou seja, quanto maior o número, melhor nesse caso. Não é quanto maior, pior. Corinthians, 88%. Santos. Ou seja, na outra lógica, o Corinthians teria 12%. Veja dessa forma, certo? Exatamente. Santos, 76,8%. Quase 77%. Ou seja, teria 13% no outro. Vou até falar assim também para ajudar um pouco no raciocínio da turma. Grêmio, 72%. Daria 18% no outro. Não. Calma, Cássio. Aí, pelo amor de Deus, não faça essa vergonha, não. 28. Daria 28% no outro. 28% seria um risco alto. Vasco, 63%, daria 37% de risco de queda e 63% de chance de permanência. Vitória, 43% de chance de permanência. Aqui, o Vitória, ele já é, Celso, embora não esteja na zona de rebaixamento, mas para o Gato Mestre, o Vitória é um dos 4 que estariam na zona de rebaixamento. Nesse caso, o Vasco está à frente do Vitória. E, obviamente, o risco de queda do Vitória seria 53%. O Fortaleza tem 38% de chance de permanência, aí você inverte, aí vai para o Sport. 24% de chance de permanência. Eu olhei assim. Tricado, nervoso. Veja, se jogar o papelzinho 4 vezes, uma cai direito. Assim, é um quarto. Veja, tá ligado? Joga assim. Tenta fazer uma coisa 4 vezes. Uma das 4 dá certo. Eu achava que era assim. Uma a cada 10. Eu achava que era, Celso. Uma a cada 10. Você joga 10 vezes, tem que acertar uma. Nesse caso, é uma a cada 4. Eu digo, olha, já foi mais ofensivo, viu? Exatamente. E o Juventude, e o que é mais impressionante, que muita gente, inclusive, muita gente que estudou bastante, assim, nos comentários lá no Instagram do GF, lá que eles publicaram, porque o Sport tem 24% de chance de permanência. O Juventude tem 5%. E detalhe, esse número foi feito depois da vitória do Juventude sobre o Corinthians. O Juventude abriu 5 pontos sobre o Sport. E mesmo assim, mesmo com o Juventude chegando a 14 pontos, e outra, o Juventude tem os mesmos 17 jogos do Sport, tá? O Juventude também tem 2 jogos pendentes. Os mesmos 17 jogos, 5 pontos a mais, mas o Juventude, segundo o GS, só tem 5% de chance de ficar. O Sport tem 24,19. Eu acho. Mas, essa publicação, vou até olhar aqui, ela foi feita há um dia. Eu acho que já perdeu a validade. No primeiro momento eu achei, trocar os escudos. Não, tá ligado? Assim, trocar os escudos.
Agora, aí o texto ficou tão assim que o texto diz... O próprio texto é, para não ter dúvida, que não trocaram os escudos. Mesmo com a vitória diante do Corinthians, estando 5 pontos à frente do Lanterna Sport, o Juventude é o time que tem menos chance de permanência. Então, assim, realmente, tá cravando. Em alguma matemática, é aquele... você já deve ter visto um meme que é muito bom. Eu até comentei com o Fred, cheio de equação, irmão, é um quadro inteiro cheio de equação, e o escudo do esporte, o cara dizendo, ainda dá. O cara... o quadro... Esse quadro, acho que foi desse quadro que veio essa conta, porque essa conta, veja só, essa para mim não é uma conta, Celso, de um time que está a 9 pontos do 16º lugar, não. Assim, eu acho muito mais realista, me parece, pelo menos, muito mais realista a conta de o Sport ter 86% de chance de queda, o que daria 14% na lógica da Globo, né? Na lógica da Globo. Assim, esse 24,19 abraço, viu? Atenção. Estou abraçadíssimo. Essa chance é um abraço. Hã? Foi o quê? Mestre. Tu acha que foi Thiago Medeiros? Eu tô em Thiago Medeiros. Abraçado então, então deve ser assim. Alguém deu 20. Aí, bota mais 24. É que nem o cara do América que eu fiz uma vez, fazendo a conta, fazendo a ficha do jogador. Aí... Eu até disse que era América, eu nem sei se eu tinha dito o time uma vez, mas enfim, mas foi do América, agora passou. Aí, fazendo a ficha de jogadores lá, na época que trabalhava no jornal. Aí, qual a tua altura? O cara, sei lá, cara, 1,62. Aí ficava o cara, bota em 70 aí, pô. Bota em 70. Me ajude. Bota em 70 aí, bota em 68. O cara pediu pra aumentar um pouco a altura dele, tá ligado? Que foi mais ou menos isso que aconteceu com esse percentual, possivelmente. Eu tô em Thiago. Mestre, vamos trazer aqui uma estatística que só a UFMG traz, que é a chance de Sul-Americana, porque ela meio que se confunde basicamente com a chance de permanência, né? Isso. A Sula, ela dá... assim, tanto é que o Bragantino aparece com 54... Tipo, todo mundo tem chance de Sula. A Sula é muito louca, porque a gente tá falando, como assim não tem 90%, não sei o que, 90%? Porque a Sula fica aquela, entre você ser rebaixado e você ir para Libertadores, e de repente, ou o limbo. Então, ela faz com que não tenha um time com 90% de chance de ir para a Sul-Americana, como a gente vê em outros cenários. Isso. O maior percentual é o do Bragantino. O Red Bull Bragantino tem 54%. Os nordestinos, o Bahia, por exemplo, tem 34%. A chance do Bahia para a Libertadores é muito maior do que da Sul-Americana, como a gente já disse aqui. E o Ceará tem 43% de ir para a Sul-Americana, que seria uma volta do Ceará. O Vitória tem 17%. O Fortaleza, ele aparece com 9%. E aqui, meu Deus do céu, veja, tudo é a forma de observar. O Sport tem 2% e o Flamengo tem 1%. O Flamengo só tem 1% de chance. Flamengo só tem... mistura, né? Flamengo só tem 1% de chance sul-americana. O Sport tem 2%, viu? Nesse cenário tem mais. Ali embaixo se mistura a turma que está quase na B e a turma que está quase na Libertadores, né? Pois é, mas o Flamengo tá mais perto do título que o Sport da Sula. Celso, acho que o último número antes da gente encerrar esse quase pocket é a pontuação, tá? Só falando de pontuação que o FMG costuma fazer também. Para ir para a Libertadores, eles colocam com 86%, 74% de chance de conseguir ter 57 pontos. Quem fizer 58 já sobe para 86% e passa de 90% a partir de 59%. Aí você já tem 93%. No rebaixamento, aqui é a chance de ser rebaixado, tá? Se você fizer nessa edição 40 pontos, você tem 63% de chance de ser rebaixado. Se fizer 39, e até hoje só um time escapou com 39, que foi o Ceará de 2022, foi a única vez que isso aconteceu abaixo de 40. Se você fizer 39 pontos, você tem 80% de chance de ser rebaixado. Agora, quem fizer 41 já fica menos de 50%. Se você fizer 41, já cai para 44%. Ou seja, com 41 pontos, você já tem mais chance de permanecer do que cair. Dentro dessa lógica. E o que a gente fala, assim, no caso do Sport, obviamente, pela distância que o time tem, ele vai ter que torcer muito para, de repente, a média ser baixa, né? Assim, bem baixinho, né? Mas para Vitória e Fortaleza, que já estão ali, você consegue ver como está todo mundo pontuando menos nessa edição, mostra que esse cenário é bem interessante, projeção de pontos que você pode ter, de que
apesar da má fase, mas como tem tanta gente em má fase, que a chance de permanência acaba melhorando, porque o índice está mais baixinho dessa vez. Muito bem. Então, dessa forma, a gente fecha aqui mais um Pocket, tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Diz aí o que é que você achou, tá? dessa nossa análise. Deixe seu comentário, deixe o seu like aqui também. Se você puder, compartilhe o nosso conteúdo para ajudar o nosso canal a crescer. Valeu, maestro. Valeu, Márcio, o nosso editor. E um forte abraço para todos vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.